at one more English class. E aí, nono ano, vamos começar mais uma aula de inglês? Olha só, antes da gente começar, é o seguinte. As nossas duas últimas aulas foram aulas bem pesadas. Como assim pesadas? A gente teve bastante conteúdo. Inclusive, o conteúdo da nossa última aula foi um conteúdo bem extenso, um conteúdo bem detalhista. Então, assim, vocês viram em sala, né? A gente trabalhou um pouquinho também na videoaula. Então, é um conteúdo que requer um pouco mais da gente, um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de dedicação, porque ele é um conteúdo, não é difícil, mas é um conteúdo longo, que tem muitas partes, muitas estruturas. Então, hoje para vocês, a gente vai fazer apenas uma página do livro, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho no começo e no final a gente vai fazer uma atividade, eu vou deixar uma atividade com vocês. Então, hoje não tem assunto novo para vocês, não tem vocabulário novo para vocês, realmente. Com as outras turmas, eu consegui dar uma aliviada, consegui colocar uma aulinha com correção. Com vocês, o conteúdo é um pouco mais complexo, vocês têm bastante conteúdo. Então, assim, peguem essa aula apenas para relaxar, ler o conteúdo só e trabalhar ele, o que a gente já viu, né, dentro do que a gente vai ver hoje. Então, façam essa assimilação, que hoje não tem tanta coisa. Então, ó, a gente vinha trabalhando já sobre o social issues, né? A gente já vinha conversando sobre isso desde o começo da unidade. E a gente já sabe que issues, né, gente? Issues são problemas. Então, ó, quando eu falo issues, só a palavra issues, eu tô querendo dizer problemas. Mas aqui a gente não tem só o issues, a gente tem, ó, social issues. Então, eu dei alguns exemplos já, né? Então, se eu falo school issues, problemas da escola. Se eu falo family issues, problemas familiares. Então, a palavra issues, ela tá sempre relacionada a isso, a conflitos, problemas, tá? Então, a gente tá vendo agora conflitos sociais, problemas sociais, social issues. E aí, lá na página 33, que é a única que a gente vai trabalhar hoje, a gente só vai fazer essa página 33, o que é que a gente tem aqui? With the images of the section listening and pronunciation, go to the board and use some conditionals to express to your colleagues your feelings about social issues. Então aqui, gente, a gente viu também os tipos de violence. Então, primeiro a gente viu os issues, né? Que podem ser muitos. Então, a gente viu aí, pode ser fome, né? A gente viu aí, ó, o hunger. A gente viu illiteracy, né? Que é o analfabetismo. A gente viu unemployment, que é o desemprego. A gente viu prejudice, a gente viu aí, ó, o violence e o prejudice. E aí, quando eu falo violence e prejudice, eu tô sendo muito ampla. Então, se eu falo violência, eu tô sendo ampla, né, o violence. E se eu falo prejudice, eu também tô sendo ampla, preconceito. Por quê? Porque existem muitas camadas depois disso. Quando eu falo violence, eu tô falando no geral, porém eu posso ser um pouco mais específica. Eu posso falar, let me see, kidnapping, né, que é tipo sequestro, é um tipo de violência. Robbery, né, roubo, também é um tipo de violência. Eu posso falar murder, é um tipo de violência, né, o assassinato. Quando eu falo prejudice, eu também tô sendo muito ampla, preconceito. Eu posso ser mais específica, eu posso falar xenofobia, né, que é a xenofobia. Eu posso falar religion, prejudice, preconceito, intolerância religiosa. Eu tenho várias camadas. Hoje a gente está nessa camada, ó, racism. Racism, ele faz parte dessa camada do prejudice. Ele é um preconceito mais específico, né, que é o racism. Então, ó, go to web and select new images
so that you can teach your classmates to respect the differences. Então, ó, olha só. Aqui a gente tem um trabalho. A gente viu nas aulas passadas as conditionals. Lembram, gente? Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Cada conditional tem um uso específico. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão utilizar essas 4. Então, vocês vão pegar uma condicional de cada, e criar uma frase que envolva o racism. Então, olha só o que a gente vai fazer, gente. Essa é a nossa atividade aqui, ó. A gente tem alguns exemplos aqui embaixo, ó. Tem um exemplo de second conditional, tem um exemplo de third conditional. Não quero que vocês repitam esses exemplos. Então, pensa primeiro nesse tema central, que é o racism, que é o tipo de issues que a gente está vendo hoje, né? Que é o preconceito. Então, a gente já viu aqui o prejudice. A gente viu esse tipo de prejudice. E aí, a gente tem o racism. Eu quero que vocês peguem esse aqui, esse específico, e desenvolvam 4 frases falando sobre o racism. 4 frases falando sobre o racismo. Em cada frase eu quero uma condicional diferente. Então, na primeira você vai falar utilizando a zero conditional. A segunda você vai falar utilizando a second. E por aí, ou a first. E por aí vai. Então, são 3 condicionais, né? Tem a 0, 1, 2 e 3. Cada frase vocês vão utilizar uma conditional diferente. Para cada conditional, vocês sabem que tem um uso específico. Tem uma que a gente usa para falar de um passado que aconteceu, mas poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Tem uma que a gente usa para falar de uma situação que é irreal. Tem outra que a gente usa para falar de uma situação possível, que vai acontecer hoje e sempre. Lembrem que na videoaula passada eu expliquei direitinho cada uso de cada condicional. Então, volta lá, descobre o uso de cada uma e cria uma frase que seja condizente, tá? Então, eu quero uma frase que faça sentido sobre o racism e que esteja de acordo com a estrutura da condicional. Então, aqui eu tenho, ó, if I were a president, I would diminish the poverty in my country. Então, aqui, ó, segunda condicional. Se eu fosse o presidente, eu diminuiria a pobreza no meu país. Então, lembram do uso da second condicional, que é quando eu estou falando de uma coisa que é uma possibilidade, mas não é real no momento. É uma coisa que poderia acontecer no futuro, mas até agora não aconteceu. Que eu dei lá o exemplo. Se eu fosse rica, eu viajaria o mundo. Mas eu não sou rica. É se eu fosse. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu fosse presidente, eu acabaria com a fome no mundo, com a pobreza no mundo, no meu país. Se eu fosse, mas eu não sou. Então, eu quero que vocês peguem esse raciocínio da conditional para criar essas 4 frases aqui, tá? Na aula, a gente vai discutir sobre elas e vai trabalhar um pouco mais o uso dessas condicionais. Recapitulando, pega esse racism, que é o tópico que a gente está trabalhando, o tópico do preconceito, né? Essa camada do racismo, tem vários outros, mas a gente está nessa. Você vai pegar 4 frases da condicional, a 0, a primeira, a segunda e a terceira condicional, uma frase para cada uma delas envolvendo esse assunto aqui. E por último, você vai pegar uma foto na internet bonitinha, que nem essa daqui, ó. Select new images so that you can teach your classmates to respect the differences. Então, alguma imagem que seja relacionada ao racism e você vai colocar. Gente, isso aqui é trabalho que vale nota, certo? Então, eu vou atribuir nota e eu vou atribuir uma nota alta, porque é um trabalho um pouquinho complexo. Vocês vão utilizar aí, ó, 4 condicionais e ainda vão colocar uma imagem. Então, é um trabalho. Eu quero que vocês façam isso utilizando uma folha de ofício. Não quero que vocês façam num caderno, porque vocês vão me entregar. Então, vejam só. Uma folha de ofício bonitinha ali, A4. Então, vocês vão pegar a imagem relacionada ao racism, a imagem da escolha de vocês, que vocês queiram passar. Então, nesse estilo, né, que reflita a conscientização em relação ao racism. E abaixo vocês vão escrever
4 frases utilizando as condicionais que a gente aprendeu. Vocês terão um prazo maior para isso, tá, gente? Então, o prazo para vocês realizarem essa atividade serão 2 semanas. Então, a gente tem essa sexta, vocês vão ter a próxima e a outra próxima ainda. Então, vocês ainda vão ter 2 semanas para realizar esse trabalho. Então, eu vou ainda poder auxiliar vocês durante a aula e tirar as dúvidas em relação ao que de fato é para fazer. Mas, no mais, de antemão, eu já adianto isso aqui. Here, our homework for today. O homework de hoje, gente, é a atividade da página 33. Então, aqui eu tenho alguns tipos de issues. Alguns vocês já viram, né? Prejudice, illiteracy, corruption, bully. Tem outros que não. Tem outros que estão com os nomes diferentes aí. Então, eu quero que vocês relacionem o tipo de issues com a description correta, com a descrição correta, tá? Então, vejam direitinho, starvation, bully, corruption, illiteracy, prejudice, homofobia. Então, eu quero que vocês relacionem. É uma atividadezinha bem simples. A gente vai corrigir logo após, mas é uma atividade bem simples mesmo. Eu quero que vocês foquem bastante na realização desse trabalho da primeira parte da videoaula. Alright, guys? So, we finished for today. Look, we finished. So, pay attention on the instruction. Prestem atenção nas instruções. Façam direitinho. Aguardem a nossa aula presencial ou interativa para que a gente tire um pouco mais das dúvidas em relação a esse trabalho. And see you next class. Bye, bye.